Então, pessoal, dando continuidade à questão da saída, tá? A gente viu que é preferível que, ao invés a gente dê saída no elemento e no seu conteúdo, que a gente dê a saída dentro do elemento HTML já fixo, né? Apenas o conteúdo, tá? Então, é mais interessante que a gente faça esse tipo de abordagem aqui. Manter o nosso conteúdo, a estrutura mínima já preparada e só alterar o conteúdo que está sendo impresso dentro do nosso documento, tá? Obviamente isso aqui poderia vir de um banco de dados ou coisa do tipo, tá? Ou de uma iteração ou coisa do tipo. Então aqui, na verdade, a gente está alterando apenas o conteúdo que vai estar dentro da tag H1, tá? Aqui, por exemplo, o que eu tenho? Eu tenho a tag select, tá? A tag select, dentro dela, eu tenho um código PHP. Esse código PHP tem um for, tem uma variável i começando em 0, esse i vai até menor do que 10, ou seja, 9, de 0 a 9, e vai crescendo de 1 em 1, tudo bem? E aí eu imprimo o que aqui? Eu imprimo a tag option com o valor igual a i, aqui eu estou dando escape às aspas, tá? E depois eu escrevo lá a opção, o código, ou o valor que está sendo colocado por aí, fecho a option e dou um contrabarra N para que meu código fique uma option abaixo da outra, tá bem? Vamos ver como é que fica o resultado dessa implementação aqui na nossa página HTML. Então, pessoal, aqui eu tenho a implementação do meu código, tá? Eu tenho aqui o select, okay? Um código HTML fixo, ou seja, a estrutura básica definida, e o select, dentro dele, tem um código PHP, tá? Esse código PHP está fazendo o quê? Uma iteração com o meu i de 0 a 9 e está imprimindo option value, colocando o valor de i como valor deste option, escrevendo opção i, tá? E depois imprimindo, ou fechando a minha option e dando contrabarra N, tá bem? O resultado disso é isso daqui, tá? Você tem uma caixa de seleção, um select, cujas opções são essas que são colocadas aqui, tá bem? Se eu olhar o código-fonte, o que vai ter lá? Eu vou ter lá aqui a opção 1 tem o valor 1, a opção 0 tem o valor 0, e aí a opção 8, valor 8, a opção 9, valor 9, tá bem? Então, se você pensar, isso aqui pode vir de um banco de dados, por exemplo, onde você tem aqui, por exemplo, as categorias que você está querendo colocar para um dado produto, tá? E aí você tem o valor correspondente ao código disso no banco de dados e a descrição que está sendo colocada para cada categoria no seu banco de dados, tá bem? E isso é uma aplicação prática real, tá? Pessoal, um outro conceito que a gente tem que analisar aqui agora é o readdoc, tá? O readdoc, ele é uma string que é delimitada por um determinado identificador, tá? Eu tenho aqui essa sequência de menor, 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 é um operador que está indicando aqui o início do readdoc, uma palavra-chave à sua escolha, o conteúdo e depois a mesma palavra-chave que foi colocada para o início vai ser colocada para o fechamento, seguida de ponto e vírgula, tá? Todo o conteúdo que é colocado aqui ele é interpretável, então ele ocorre o parsing dele, tá? Então, neste caso aqui, por exemplo, essa minha variável, ela vai ser substituída por um eventual valor de variável que tenha atribuído a ela, tá? Uma observação aqui é que o caractere de escape ele é desnecessário nesse procedimento, tá? Então a gente vai fazer um caractere de escape aqui, um caractere de escape aqui e dois aqui sem caractere de escape, tá bem? Aqui eu tenho um caractere de escape, né, colocando com o TF8 com o código 00B5. Então a gente vai verificar que aqui o resultado vai ser impresso. Isso aqui vai ser interpretado e vai ser gerado o caractere correspondente a este valor aqui, tá? Lembrando que isso aqui é um conteúdo HTML que vai ser renderizado, portanto, né, as quebras de linhas que são colocadas aqui são colocadas para facilitar a interpretação do desenvolvedor. Quebra de linha interpretável pelo navegador é colocada pelo BR, tá bem? Vamos ver o resultado disso daqui? Primeiramente eu vou comentar aqui a seção anterior, tá? Lembrando que o que tem de PHP vai ser interpretado e continua sendo executado, tá? Só não vai aparecer para o usuário, ele fica no código-fonte. E vamos dar uma olhadinha na seção que eu criei aqui para o readdoc. Então o que eu fiz aqui? Coloquei um trecho de código-fonte PHP separado dos demais. Para quê? Para mostrar para vocês que é possível, né, eu ter trechos distintos de código PHP e funcionando como se isso aqui fosse um corpo de código único, tá? Então eu defini uma minha variável como sendo 123.456, criei aqui um readdoc que está sendo armazenado na variável readdoc, ele tem o operador menor, 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 para identificar que é o começo do meu readdoc, a palavra-chave de início e término do meu readdoc é texto exemplo 001. Então começou ali, terminou aqui, ponto e vírgula, aqui está meu conteúdo, tá?
E aí nós vamos analisar o resultado gerado especificamente para esta variável, as quebras de linha, o código BR, essa sequência de escape, essa sequência sem escape e mais esse escape aqui, tá? O detalhe é o seguinte, gente, o fechamento ele tem que ficar no princípio da linha final, tá? Então não posso ter aqui nenhum tipo de espaçamento, porque isso vai gerar um erro e não vai ser interpretado, tá? No PHP 7.3, ele permite que isto aqui ocorra. O fechamento possa ficar alinhado em, no mínimo, o mesmo princípio de conteúdo. Aí todo esse espaçamento aqui vai ser substituído, vai ser suprimido dos demais trechos na parte de cima, tá bem? Então, para evitar problemas entre versões, é preferível que a gente coloque neste formato. Todo mundo, todo o texto, todo o conteúdo, iniciando no princípio da linha subsequente, tá bem? Se não, é permitido que você faça isso daqui. Tá joia? Você pode colocar o texto adiante, mas o fechamento do HereDoc ele tem que vir no começo da linha, tá certo? Vou salvar, vou atualizar e vamos olhar o resultado aqui. Então aqui está o resultado, tá? Você vai perceber que aqui existe quebra de linha para facilitar a construção da string, tá? Mas aqui, na hora da impressão, o browser não interpreta aquilo como quebra de linha. Vai interpretar quebra de linha onde tem BR, ou seja, aqui, aqui e aqui, apenas, tá? A minha variável, que foi atribuída anteriormente, ela foi substituída, tá? O link foi gerado, os dois links foram gerados, só que eles têm um probleminha, tá? Vamos dar uma olhadinha no código-fonte que foi gerado. Olha lá, código-fonte do link. O primeiro, onde eu coloquei contrabarra aspas, a contrabarra aspas aparece aqui. No outro que eu coloquei apenas aspas, aí corresponde apenas a saída de aspas, tá bem? Então a gente não coloca caractere de escape quando a gente está trabalhando com o HereDoc. O conteúdo que eu coloco aqui ele é colocado diretamente, tá bem? E aqui, né, o meu código TF8 que representa a letra grega Mi, tá? Pronto, foi exemplificado e aí a gente pode dar sequência, né? Então a aplicação para isso aqui, a utilidade disso aqui é quando você quer organizar melhor o seu código. Você pode colocar conteúdo extenso de um trecho de código, por exemplo. Você poderia colocar aqui uma tabela completa em HTML, tá? E depois você imprimiria essa tabela HTML aqui, tá? Então o que você vai fazer? Fazer o teste, tá bem? Tenta colocar uma UL aqui e verificar o resultado que é impresso, incluindo o que é impresso no código-fonte, tá bem? Próximo item que a gente vai olhar é o NowDoc. O NowDoc ele é semelhante ao HereDoc, tá? Em termos de você ter aqui o menor, 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 o identificador abrindo e fechando, finalizando com ponto e vírgula, identificador de encerramento colado no princípio da linha, só que agora a gente tem a diferenciação porque a gente coloca apóstrofe, tá? Quando eu coloco apóstrofe, eu estou dando o sentido de que isso aqui é uma literal, não é para fazer nenhum tipo de interpretação em relação ao conteúdo que ele armazena, tá? Vamos ver como é que fica o nosso código-fonte então? Nosso código-fonte, portanto, ele seria a substituição do identificador por apóstrofo e o identificador aqui no meio, tá bem? Vamos ver como é que fica o resultado, aqui eu estou fazendo a impressão, F5, tá lá. Agora não existe a interpretação, tá? Não existe a interpretação. Olha o código-fonte como é que ficou, ok? Então eu tenho a saída literal do texto que eu estou colocando lá, tá? E aí mantém-se contra barra e as aspas sendo colocadas aqui, tá certo? Então se você tem uma determinada tabela que ela é fixa, você tem uma lista que ela é fixa ou coisa parecida, você pode manter este código e deixá-lo, né, para não haver a interpretação. Então no final das contas você tem uma aceleração porque esse texto não vai sofrer parsing durante a execução da página, tá bem? Basicamente é isso daí. Pessoal, o próximo assunto são os arranjos, tá? É muito comum a gente trabalhar com arranjos, então por isso vocês devem prestar atenção e verificar as variações e sempre fazer testes, tá bem? Arranjos também são mapas, tá? Apesar da palavra-chave arranjos remeter a gente ao conceito de arranjos colocado em linguagem de programação tipo C ou Java ou afins, né? Os arranjos, na verdade, são mapas. O que são mapas? São pares ordenados de chave e valor. Você vai ter uma determinada chave
que aponta para um determinado valor. Tá bem? Então ele é definido por esse conjunto. Tá? A chave não pode ser um objeto ou então outro arranjo. Então esse é o princípio. Então você coloca números, você pode colocar também strings e coisas do tipo. Tá? O mais comum é que a gente trabalhe com inteiros ou com strings. Tá bem? Aliás, aqui já está escrito, né? Os valores mais adequados são strings e também inteiros. Tá? Então aqui tem um exemplo da criação de arranjos. Tá? Você vai ter uma determinada variável que recebe o resultado do processamento dessa função aqui. Essa função, por que eu sei que é uma função? Tem parênteses, tá? Essa função, a array, o que ela vai receber aqui? Array, ponto e vírgula, tá? Ela recebe pares ordenados de chave e valor, tá? Então, o AC vai ser o índice para o qual vai ser apontado a palavra-chave Acre. Aí aqui eu poderia colocar qualquer tipo de coisa, tá? Eu colocando um string aqui, poderia colocar um número, poderia colocar uma série de elementos, mas aqui agora eu estou colocando uma string apenas. Do lado de cá, strings e inteiros de preferência. Nunca podemos colocar objetos ou então arranjos do lado de cá, tá bem? E aí eu vou colocando uma sequência, né, de pares chave, valor, chave, valor, chave, valor, tá? Finalizo, portanto, com o fechamento da função array e o ponto e vírgula. A função var_dump, o que ela faz? Ela faz o despejo, né? Ela mostra qual é o conteúdo da dada variável, tá bem? Então vamos dar uma olhadinha nesse resultado do processamento disso ali. Então criei uma nova seção, coloquei o título aqui, arranjos mapas, né? Coloquei a variável, obviamente, né? A abertura do meu script PHP, uma variável estados e a função arranjo, tá? A função array, portanto, está recebendo pares, chave, valor. Então aqui eu coloquei todos os estados aqui, tá? Fechou ponto e vírgula e depois var_dump em estados. Tá bem? O que eu vou fazer agora? Vou lá no meu código, deixa eu ver se eu salvei, venho aqui, atualizo. Pronto, eu tenho um arranjo com 27 posições, tá? A primeira chave é AC, que aponta para uma string de 4 caracteres, Acre. A segunda chave é AL, que aponta para uma string de 7 caracteres, Alagoas, e por aí vai. Tudo bem? Só que veja como é que aqui ficou confuso, né, para a gente poder fazer a leitura deste resultado. Vamos dar uma olhadinha no código-fonte aqui que foi gerado. Olha o código-fonte como ele foi gerado. Está vendo? Então, o código-fonte está numa estrutura mais fácil de ser analisada do que o valor que está sendo exibido propriamente dito. Que ideia que vocês teriam aí agora? Pensa aí, para o vídeo e responde a essa pergunta, tá? Que ideia que vocês teriam aí agora para que esta exata exibição aparecesse na sua página HTML e não essa string toda concatenada da forma como está sendo colocada aqui? Qual seria a solução? Responde aí. Então, pessoal, para a gente fazer o arranjo, né, a exibição daquele conteúdo lá de um formato pré-formatado, eu vou utilizar a tag pré. Tá? Então, se eu coloco a tag pré e depois dou um var_dump, aquele conteúdo exatamente como foi colocado no código-fonte é colocado na minha página HTML. Então, o que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui o pré, a tag pré. Ok? Vou fechar aqui. Mandar formatar, Alt Shift F. Tá? Tag pré, dentro dela tem um script PHP, define um arranjo e imprime esse arranjo. Vamos ver o resultado do processamento? Aí ficou mais interessante. Aí eu consigo fazer a visualização, né, de um jeito mais tranquilo com relação ao conteúdo. Tá bem? Então a melhor forma que tem para a gente, uma das formas, na verdade, que a gente tem para poder fazer a inspeção de arranjos é utilizando a tag pré. Tá bem? Muito bem, vamos lá. Próximo ponto que a gente precisa analisar. Eu posso também, ao invés de colocar a função array, eu posso colocar entre colchetes os pares chave-valor. Então pode ser impresso, pode ser definido dessa forma também. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o colchete, vou tirar o arranjo e vou colocar, esqueci que ele faz a substituição, vou colocar ali a definição do meu arranjo. Tá? Abertura, colchetes, todo o conteúdo, chave e valor, separados por vírgula, ponto e vírgula, impressão. Vamos ver como é que fica o resultado ali. F5, exatamente o mesmo resultado.
tá? É um arranjo de 27 posições, só que a sua definição foi feita por meio de colchetes. Tudo bem? Então, essa é uma forma alternativa. Como é que eu posso fazer a inclusão de novos elementos? Eu vou definir uma nova chave, tá? E coloco um novo valor. Como é um mapa, vai ser uma nova chave com um novo valor. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou vir aqui, colocar aqui estados, inventar uma chave, tipo ZZ, recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Ponto e vírgula. Pronto. Incluí uma nova chave aqui agora. Vamos olhar como é que fica o resultado. F5. Se eu observar o final, aqui eu tenho nova chave ZZ, que é uma string de 6 posições, ZZZZ. Tá bem? A atualização ela consiste basicamente em você pegar a variável, acessar a chave que você está buscando e colocar um novo valor lá. Tá? Então, aqui no meu caso, vou fazer a alteração ali. Beleza? Eu tenho aqui o meu ZZ, vou trocar o meu ZZ por ABC, ABC, ABC. Tudo bem? E vou fazer a impressão e verificar a resposta que é dada. Está lá. O ZZ agora passa a ter o novo valor, que antes era ZZZZ. Tá? Vou fazer a mesma coisa ali em cima, só que agora com DF. Tá? DF eu vou trocar por YYYY. Tudo bem? Então ele foi definido previamente, agora eu estou fazendo uma nova alteração. F5, verifico aqui, DF passa a ter um novo valor. Tá certo? A exclusão é feita por meio do unset. Unset é liberar a memória, tá? Então eu vou tirar da memória o valor que está atribuído à chave ZZ, por exemplo, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou vir aqui, vou dar um unset e vou passar a minha variável com a chave inclusa, tá? Salvei, veja que aqui em cima eu fiz a inserção, atualizei e aqui eu estou fazendo a exclusão. Vamos ver o resultado que é gerado. F5, agora eu não tenho mais o ZZZ. Poderia fazer a mesma coisa com DF, tá? Vou colocar aqui, DF, salvei, F5, tá lá, DF saiu. Tudo bem? Vamos fazer um teste aqui com DF minúsculo, tá bem? Olha lá, eu tenho a chave DF maiúsculo e agora estou passando uma chave DF minúsculo. F5, então a chave ela é case sensitive, é exatamente a chave que você está colocando que deve ser a chave utilizada para fazer os procedimentos de alteração, inclusão, obviamente, porque você vai considerar a nova chave com os caracteres que são colocados, e também a exclusão. Tá joia? Próximo ponto. Não temos chaves aqui sendo colocadas. Olha só o que está sendo feito aqui. Eu tenho a minha variável estados, que eu sei que recebe um arranjo, certo? E aqui agora eu tenho apenas os valores. Eu não tenho os estados, ou as chaves sendo colocadas, tá? Então aqui eu não tenho siglas. Como que seria a atribuição disso? Então eu vou retirar esses elementos. Retirei. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou excluir aqui todos as chaves, tá? Vou deixar apenas os valores, tá certo? Então, vamos verificar como é que fica isso dali. Salvei, tá tudo salvo, VarDump, funcionando, F5. Quando eu não coloco chaves, aí a chave é numérica e ela segue em ordem crescente, colocado automaticamente pelo meu PHP. Tudo bem? Começando com base 0, obviamente, tá? Então está feito aí sem as chaves geradas automaticamente, portanto. Versão com chave em elementos específicos. Então veja só, aqui eu não coloquei uma chave, aqui eu coloquei a chave 10 para um determinado estado. Tá? Como que seria a próxima chave? A próxima chave é a sequência desta aqui. Não interessa a numeração que foi colocada ou que parou. Tá? A partir deste ponto é incrementado o valor que está sendo colocado ali. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar aqui, por exemplo, Paraíba e vou colocar aqui 9001 como sendo a chave de Paraíba. Tá? Obviamente que aqui não chegou nem a 9000. Né? Então vou salvar, vou lá atualizar, F5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho o meu Paraíba com a chave 9001 e o próximo 9002, 9003, 9004 e por aí vai. Tudo bem? Ficou claro isto? O acesso aos elementos, né, ele é dado da mesma forma que a gente colocou anteriormente, tá? Na forma da alteração. Tá?
você coloca lá a sua variável e entre chaves você coloca, ou entre colchetes, você coloca lá a sua chave, tá bem? Agora você também tem que tomar cuidado porque chaves que não existem, tá? Elas geram falhas, geram erros no seu sistema, tá certo? Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou voltar ao que havia antes, tenho chaves colocadas para todo mundo ali, e agora eu vou dar um vardamp em AC, certo? F5, lá eu tenho AC, é uma string de 4 caracteres, ACRE. Agora eu vou colocar aqui uma chave que não existe. F5 é gerada uma exceção, é gerada uma falha no seu sistema, dizendo que o index é indefinido. Não existe esse index AAA sendo colocado aqui. Tudo bem? Então, fica de olho nisso, tá? Voltando ao passo inicial. Ok. Aqui também eu posso colocar dentro do meu arranjo novos arranjos. Então veja só, estou criando um arranjo que poderia ser por meio da função array, tá? Então nós vamos fazer com a função e sem a função. E eu estou colocando a chave ACRE apontando para um arranjo. Então veja que a chave ela aponta para um arranjo que está dentro do arranjo. O que interessa aqui é a chave. O que ela armazena? Pode ser um objeto, pode ser um string, pode ser um inteiro, pode ser um arranjo também. Tá? E no caso eu tenho um arranjo que tem aqui a chave área, proporção, país equivalente e por aí vai. Certo? E aí como é que eu faço acesso, por exemplo, ao país equivalente do Acre? Estados eu sei que é um arranjo, portanto eu vou pegar a palavra-chave do elemento que eu quero, Acre. Pronto. O que eu quero dentro do Acre? Acre também é um arranjo. Qual é o elemento que eu quero dentro do arranjo? Eu quero esse país equivalente. País equivalente. Aqui eu vou ter a impressão de Suriname. Tá bem? Vamos ver o teste? Então, pessoal, o código-fonte é o seguinte. Eu tenho aqui a variável estados, que recebe um arranjo. Okay? Esse arranjo tem a chave Acre, que aponta para um arranjo. Tudo bem? Então, esse arranjo tem aqui sigla, nome, área total, área urbanizada, proporção, país equivalente e por aí vai. Tá? A mesma coisa para um outro estado. Não coloquei todos aqui, não, só coloquei esses dois. Beleza? Como é que eu faço acesso, por exemplo, ao país equivalente de Acre? Então, está aqui. Tá? Eu identifico a variável, depois a primeira chave, que vai me dar acesso a este elemento aqui, que é o arranjo. Tá? Deste arranjo eu quero o quê? Eu quero uma determinada posição. Então, se é um arranjo, eu tenho que colocar a próxima chave. Salvei, vim aqui, atualizei, F5, está lá, Suriname. Tudo bem? E se eu fizer, obviamente, né, vou suplementar essa linha, o vardamp de estados, olha só como é que fica a saída ali. Tá? Eu tenho um arranjo com dois elementos, né, duas chaves. O primeiro é Acre, que mantém um arranjo. O segundo é Alagoas, que mantém um arranjo com 6 elementos. E esses 6 elementos são quais? Sigla, um string, nome, o nome, um outro string, área total, que é um inteiro, área urbanizada, que é um float, e por aí vai. Tudo bem? Então, dessa forma que a gente faz a representação. Eu poderia também, né, no lugar de colocar aqui colchete, eu poderia colocar também arranjo, tá? Então, vamos ver como é que fica. Ver se funciona da mesma forma, tá? Então, eu coloquei array, vou vir aqui, fechar array. Então, abri, fechei, salvei, vim aqui, F5, fica a mesma coisa. Tá? Um arranjo de 2 posições, Acre e Alagoas, cada um contendo um arranjo de 6 posições internamente. Tudo bem? Eu também posso colocar sem as chaves. Tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, retirar daqui Acre, por exemplo, mantiver apenas o arranjo, tirar Alagoas e mantiver apenas o arranjo, como é que fica isso daí? No caso, as chaves serão numéricas e incrementando. Tá certo? Assim como aconteceu anteriormente. Tá bem? A iteração ela pode ser feita por meio do for each. Vamos supor que você tem que desenhar uma tabela, tá? Para enumerar ou para listar, né, todos os estados e siglas. Tá? A iteração ela acontece da seguinte forma. Você vai utilizar o for each. Tá? Para cada elemento dentro de estados, o que tem dentro de estados? Você tem um par chave-valor. Ok? Vários pares chave-valor. Então, os estados, na verdade, são aquele arranjo que contém chaves e valor. A chave
vai vir para a primeira variável, seta, segunda variável recebe o conteúdo, o valor que está ligado a essa chave. Deu para entender a ideia? Variável que mantém os arranjos, chave e valor associado. Tudo bem? E aí eu pego o valor e pego também a chave e posso fazer uso deles aqui dentro. Tá? Então, no nosso caso, aqui eu estou fazendo for each para iterar sobre estados, imprimir o nome e a sigla destes estados. Então, eu vou comentar essa linha e daqui a pouquinho eu volto para a gente voltar com o exemplo anterior. Então, como foi feito aqui? A variável estados, eu restaurei a versão anterior, ela tem aqui a sigla como sendo a chave e o nome do estado como sendo o valor associado, tá? Para todos eles aqui. Aí o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo o uso do for each. Para cada elemento dentro de estados, trate como sigla a chave e nome o valor. Então a sigla vem para cá, o nome do estado vem para cá. E aí eu faço uso aqui dentro, tá? No nosso caso eu estou colocando o elemento P aqui dentro, por quê? Porque são vários parágrafos que serão escritos, né? Se você fosse fazer uma tabela, e vocês devem fazer uma tabela, tá? Você teria que colocar aqui os elementos correspondentes à geração das linhas e por aí vai, tá? E as colunas também, tá bem? Então fica como exercício para vocês aí fazerem a implementação disso daqui como sendo tabela, tá? Salvei, vou lá no meu documento, F5, tá aí. Gerei todos os elementos, né, conforme... Deixa eu tirar a pré-formatação daqui, salvei, atualizei, está lá, vários parágrafos. Tá bem? Depois você vai gerar uma tabela, tá, para representar todos esses valores sendo colocados aqui. É um exercício importante vocês fazerem. Ocasionalmente, eu não preciso fazer uso ou iteração da minha chave, tá? Então, quando eu faço um for each pegando duas variáveis apenas, o que eu vou ter aqui? Para cada elemento dentro de estados, trate como o valor na variável nome. Então, o valor é que vem, a sigla é descartada. Não faço uso da sigla nessa situação aqui, tá certo? Então, aqui no caso, está sendo impresso apenas o nome do meu estado, tá? Então, vamos lá fazer o teste. Eu vou duplicar isso daqui, vou comentar as linhas de cima. Vamos lá, vou tirar daqui a sigla, vou deixar apenas o nome, salvei, vim aqui, atualizei, está lá. Apenas os estados agora. Tá certo? Iteração e atualização. Eu posso passar por sobre os valores que são colocados e posso atualizar aqueles valores. Vamos ver como é que fica isso daqui? Então eu quero, por exemplo, concatenar o nome dos meus estados com alguma coisa lá qualquer, por exemplo. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero aqui fazer com que nome seja concatenado com, sei lá, igual, sei lá, qualquer coisa, asterisco, não sei, tá? Então eu estou fazendo o que? A concatenação de nome com isso daqui. Então na frente do nome sempre vai aparecer um asterisco, tá bem? Esta é que é a ideia. Estou iterando sobre os nomes, estou fazendo com que cada nome receba um asterisco ao final. Está sendo feita a concatenação ali. Tudo bem? Rodei, F5, está lá a minha execução. Tá certo? Só que aí o que acontece? Vou dar aqui um var dump no meu status. Tudo bem? Tá lá. Ninguém tem asterisco ao final. Como é que eu resolvo esse problema? O problema eu tenho que resolver da seguinte forma. Eu tenho que colocar uma referência. Lembra que eu falei para vocês que tudo quanto é variável é passada por valor? Quando eu coloco aqui a referência, o i comercial, eu tenho acesso direto ao valor que está armazenado naquela posição específica de memória. Tá? Aquilo foi passado como uma cópia. Tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar o i comercial, vou salvar e vou rodar. Uma coisa importante de se fazer é a gente liberar aquele espaço de memória, tá? Para que essa variável nome aqui não sofra problemas ou apresente problemas na execução do seu código. Então a gente sempre libera a variável depois do seu uso, tá? Salvei e agora vou verificar o que ocorre na impressão dos estados. F5, está lá, todo mundo tem asterisco ao final agora.
tá certo? Então, se eu quero alterar diretamente o conteúdo do meu arranjo, eu tenho que fazer referência ao conteúdo e depois liberar esta referência para que eu não tenha problemas de memória no meu sistema. Entendido? Finalizamos. Por enquanto é isso. Se houver algum tipo de dúvida, é só colocar nos comentários da postagem. Testem tudo. Não se esqueçam de fazer o teste da impressão dos estados por meio de tabela, tá? E aí a gente vai se falando, tá bem? Abraço, pessoal. Até mais.